Nessa noite nós queremos chamar a atenção para as guerras que estão acontecendo na sociedade, nas guerras que estão acontecendo dentro das famílias e muitas vezes até dentro da igreja de Cristo. E é importante nos atentarmos para isso, porque é preciso, mais do que nunca, buscar a paz com misericórdia para vivermos e para alcançarmos uma vida plena em Cristo Jesus. E pensando então no tema, busquemos a paz com misericórdia, veio ao nosso coração o primeiro ponto que nós queremos pensar nessa noite. A paz, busquemos a paz com misericórdia através do perdão. Para mim, o perdão é uma das maiores provas de misericórdia para com alguém. O perdão concedido a alguém que nos machucou, que nos magoou, que nos humilhou, que tirou a nossa paz, que nos entristeceu, que nos deixou no chão. E quando a gente tem a capacidade de Deus no nosso coração de perdoar a essa pessoa, então é uma misericórdia que não tem preço. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague a gente ter a condição que Deus nos dá de perdoar alguém que nos maltratou, que nos humilhou, que nos machucou. Isso não tem preço. E olha só que Jesus diz assim, que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus, o nosso Pai Celestial, não vai nos perdoar. E isso é muito sério. É para a gente pensar nisso. Olha só, alguém me machucou, me feriu, me maltratou, me humilhou, mas eu não consigo perdoar. E eu vou ter que me ver com Jesus. Se eu não perdoar, eu não vou ter dele o perdão. Imagine que Jesus nos deu o maior exemplo de perdão. Jesus não tinha pecados, Jesus não machucou a ninguém, pelo contrário, mas mesmo assim, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi humilhado, ele sofreu as maiores humilhações que um ser humano pode viver. E naquele momento Jesus estava sendo Deus, mas ao mesmo tempo era homem. E como homem ele sofreu por demais. Mas ao estar sofrendo, e a Bíblia diz que quando ele estava na cruz, ele estava ali sendo crucificado, ele estava ferido, ele estava humilhado, as pessoas passavam, maneavam a cabeça, e eu fico pensando, lá não está escrito na Bíblia, mas eu fico pensando que quando as pessoas maneavam a cabeça, olhavam para ele ali na cruz, as pessoas podiam estar pensando, ora, ele curou tantas pessoas, ele expulsou demônios, ora, ele fez milagres, ele multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. E esse homem agora está aí, sendo humilhado, sofrendo. Ora, não é possível que ele seja Jesus, que ele seja Deus, que ele seja o Filho de Deus. Mas Jesus olha para o coração dessas pessoas e Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Isso é a maior prova de perdão que a gente pode ter. Foi Jesus. Ele sendo humilhado, ferido, maltratado, machucado, mas ele ainda assim olhou com todo amor. E ele olha para aquelas pessoas e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Busquemos a paz com misericórdia através do perdão. Nesse primeiro ponto eu quero destacar alguns subtópicos, eu vou ser rápida, eu sei que é uma noite de Santa Ceia. E o primeiro subtópico que eu quero destacar aqui é: o perdão traz cura ao coração físico, ao coração da alma, ao coração interior. Mas eu quero falar um pouquinho rapidamente a respeito do perdão que
que traz a cura ao coração. Eu quero ler rapidamente uma pesquisa brasileira divulgada recentemente. Teve como objeto de estudo a prática do perdão. Os resultados da investigação foram apresentados no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Aquela pesquisa apontaram a relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarte. Muita gente que não consegue perdoar infartam, morre de infarto porque simplesmente não abriram o coração, deixaram Jesus entrar, deixaram-se ser libertos e perdoaram ao seu ofensor. Infartam, morre. São muitos os casos que têm acontecido. E aqui diz que a pesquisa foi pesquisado entre 130 pacientes, foram avaliados. E naquela pesquisa que foi avaliada, a doutora Suzana Avezum, psicanalista, com 36 anos de carreira, ela se dedicou porque ela não entendia porque tanta gente estava morrendo, estava infartando, e ela começou a pesquisar por quê, mas por quê? E ela então começa e ela descobre que a maioria das pessoas, elas infartaram por simplesmente não saber perdoar. Isso é para a gente pensar. Isso é para a gente refletir, que pode acontecer comigo e pode acontecer com você. O perdão, ele traz cura ao coração. Quem sabe perdoar, quem consegue de Deus essa dádiva maravilhosa, porque isso não vem de nós, porque de nós mesmos nós não temos condição nem capacidade de perdoar o nosso ofensor. Isso vem de Deus, e quando isso é trabalhado no nosso coração, a gente começa a pedir ao Senhor, Ele começa a trabalhar em nós, e então aquelas feridas que magoam, que machucam, que insistem em sangrar em nosso coração, elas começam a ser curadas. E quando elas começam a ser curadas, então o Senhor começa a operar o milagre e a gente começa a liberar o perdão. E no momento em que eu libero o perdão, o Senhor opera na minha vida e opera também na vida de quem recebeu o perdão. Aleluia. Eu gostaria de ler um pensamento também de um escritor e teólogo e jornalista, Maurício Zangari. Ele diz assim: ninguém deve perdoar para não infartar, mas sim porque ao fazê-lo vive a essência de Deus. Aleluia. Se perdoarmos aqueles que nos ofendem, se perdoarmos aos nossos ofensores, nós estamos vivendo a essência de Deus em nossas vidas. Amém? Busquemos a paz através do perdão. O segundo subtópico aqui é: um coração perdoador se assemelha a Cristo. Cristo, como eu disse, nos deu o maior exemplo. A cruz estava ali, o sangue estava correndo pela sua face estava ferida, a sua cabeça machucada, com aquela coroa de espinho, mas Ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao perdoar alguém que nos ofende, nós nos assemelhamos com o nosso Senhor, nós nos assemelhamos com o nosso Jesus. Terceiro ponto, dentro do perdão, quem dispõe o coração para perdoar, desfrutará de uma alma leve. Desfrutará de cura espiritual, de cura emocional e de paz no coração. Por isso, não perca tempo. Nessa noite, se alguém machucou o teu coração, se alguém te feriu, teu pai, tua mãe, teu filho, teu vizinho, não perca tempo. Peça ao Espírito Santo nesta hora que venha ao teu coração, que lave a tua alma e comece a liberar o perdão. Você vai desfrutar de uma paz que não tem fim. Você vai desfrutar de algo maravilhoso, que é liberar perdão a alguém que nos magoou. O quarto ponto dentro do perdão: o perdão promove reconciliação, restauração, reparação, põe fim a culpas e ressentimento e nos deixa mais próximos de Deus. Quando perdoamos, nós estamos mais próximos de Deus. Somos alcançados pela sua misericórdia. Aleluia. Busquemos a paz com misericórdia.
Esse é o tema para a gente refletir, para a gente pensar, não só hoje, mas durante a vida toda, não só esse ano, como foi proposto pela Convenção Batista Brasileira, mas a vida toda. Porque Jesus nos diz, Ele nos ensinou que se perdoássemos a quem nos ofende, o nosso Pai Celestial também perdoará as nossas ofensas, os nossos pecados. E olha que a Bíblia diz que nós pecamos com palavras, pensamentos e por atitudes. Então significa dizer que nós todos os dias pecamos, todos os dias nós magoamos ao Senhor das nossas almas, nós machucamos ao nosso Deus soberano e poderoso, mas Ele está sempre pronto a nos perdoar. Que essa noite seja uma noite de cura da alma, seja uma noite onde a gente possa entrar dentro de nós mesmos e ver quem nos machucou, e se machucamos alguém, também devemos fazer o mesmo, devemos nos humilhar e pedir perdão. Devemos deixar que o Espírito Santo de Deus lave o nosso coração, restaure a nossa alma, visite o nosso ser, prescrute o mais profundo do nosso coração, para que possamos ter a nossa vida restaurada, a nossa vida de novo na presença do Senhor, em uma plena comunhão. Busquemos a paz com misericórdia, o segundo ponto, e bem rapidamente, através da benignidade. O versículo 32 também nos fala da benignidade. O versículo 32 nos falou do perdão, mas também nos fala da benignidade. Antes, sede uns para com os outros benignos. Aleluia. Isso implica em dizer que devemos ser bondosos, ter um bom caráter, desenvolver a benevolência e a humanidade. Quantas vezes nós deixamos isso faltar em nossa vida? Quantas vezes nós não nos deixamos ser bondosos nem benevolentes? Queremos que as coisas sejam do nosso jeito, da forma que nós achamos e pensamos. Nos falta muitas vezes a humanidade, sermos humanos com aquele que nos machucou, que nos feriu, com aquele que tirou a nossa paz, com aquele que nos humilhou. Mas nós precisamos, dentro da palavra de Deus, diz que nós devemos ser benignos, até mesmo para com aqueles que de alguma forma magoou a nossa alma, mexeu conosco. Que nessa noite a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito de Deus, faz fluir em mim os frutos do Espírito, para que eu também possa desenvolver o fruto da benignidade. Aleluia. Que essa noite nós possamos pensar nisso, meus irmãos. Que seja uma noite de reflexão, uma noite onde a gente possa festejar, nos alegrar, mas pensar que nós precisamos desfrutar dessa paz eterna, que nós precisamos desfrutar da misericórdia de Deus, exercitando o perdão, exercitando a benignidade. E por fim, o último ponto, e terceiro e último ponto dessa noite: busquemos a paz com misericórdia através da santificação. Não está aqui, mas está na Bíblia. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note bem que o texto é explícito. Ninguém significa dizer que não adianta ser branco ou preto, rico ou pobre, ter um cargo na igreja ou não tê-lo. Não adianta. Ninguém verá o Senhor se não santificarmos as nossas vidas. E a santificação também implica em ter paz com o nosso próximo. A Bíblia diz: seguir a paz com todos. É com todos. Significa dizer com aquele que nos machucou, que nos feriu, que nos humilhou, que nos maltratou, que não quer nada com a gente, que não quer meia com a nossa cara. Significa dizer que nós devemos ter a paz com eles. E se tivermos a paz, nós estaremos também buscando outro passo na nossa vida, que é a santificação, que é importantíssimo. Não vamos entrar no céu se não santificar as nossas vidas. E o que é santificação? É nos purificar de toda impureza, seja ela qual for. Seja qual for a impureza que tem permeado a nossa mente, que tem entrado no nosso coração, que tem destruído a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão, a comunhão com o próximo, a comunhão com a família, seja qual for. A
santidade nos limpa e nos põe de volta diante da presença de Deus. A santidade nos refaz. A santidade nos leva de volta para a comunhão com o Pai. Busquemos a paz com misericórdia através da santificação. Porque a santificação é por meio dela que nós conseguimos ser benignos, misericordiosos e perdoadores. Ela já vê isso dentro de nós. Ela faz isso acontecer. No momento em que ela gera, isso acontece, isso se torna real e a gente começa a ser modificado, a ser mudado e a ser restaurado. Essa noite é noite de restauração. Que o Senhor visite a nossa alma, que o Senhor visite o nosso coração. E se teu pai te feriu, se a tua mãe te magoou, se você feriu o seu pai ou a sua mãe, e nessa noite a tua alma está aqui, mas o teu coração está aflito, nessa noite o teu corpo está aqui, mas o teu coração está triste com alguém que te machucou lá fora, ou até mesmo aqui na igreja, libere o perdão. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua alma. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir o teu coração nessa noite, porque Ele fará maravilhas em tua vida. E nunca mais seremos os mesmos se permitirmos que o Espírito Santo de Deus traga à nossa mente o que tem machucado a nossa alma. Seja o que for, seja quem for, seja onde for, seja em que tempo isso aconteceu, se tempos distantes ou agora. O Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele pode nos restaurar. Não há cicatriz que Ele não possa restaurar. As lembranças, elas vão ficar, mas a dor, a tristeza, o ódio, não mais ficará, se permitirmos que o Espírito Santo de Deus entre em nós, nos restaure, nos renove, nos lave, nos limpe e nos põe de pé na sua presença. Aleluia. É noite de reconciliação, é noite de restauração, é noite de abrir mão do ego e dizer: não, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser melhor, eu quero ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho, uma filha melhor, uma esposa, um esposo melhor. Que nessa noite o Senhor fale no seu coração. Que nessa noite o Senhor fale no nosso coração de uma forma que a gente jamais tenha ouvido a sua voz. Que essa noite seja uma noite que o Espírito Santo te incomode a buscar a paz com misericórdia, porque é isso que Ele deseja. Se quisermos ter uma vida plena, se quisermos ter uma vida parecida com a do Senhor Jesus, busquemos a paz com misericórdia através do perdão, através da benignidade e através da santificação. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a irmã Lígia, o pastor Jacques. Que o Senhor abençoe o ministério de vocês. Que o Senhor abençoe a família de vocês. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que todos, mas que todos que entrarem por essas portas, encontrem neste lugar paz com misericórdia. Amém? Amém, Jesus.